Nós sabemos que quanto maior é um esforço exigido sobre um veículo, maior também vai ter que ser a redução. Para isso existe a caixa de câmbio, né, para selecionar uma marcha mais lenta para poder ter mais torque. Uma das coisas que não sai da minha lembrança dos meus tempos de infância é ver, e aqui só os antigos entenderão, quando uma junta de boi, né, quando era exigido um esforço muito grande além das forças deles, né, os bois, eles como que se ajoelhassem as patas dianteiras, né, e com os joelhos no chão, então, eles adquiriam uma força sobre-humana. É isso que Jesus nos mostra, que quando nós tentamos de maneira altiva por nós mesmos conseguir as coisas, nós não conseguimos. Mas quando nós nos dobramos à presença de Jesus, quando nós nos prostramos diante dele, o milagre acontece. É isso que Jesus nos mostra, né? Nessa terceira aparição dele aos discípulos, depois da ressurreição, que está no capítulo 21 de São João, a partir do versículo 1, que diz assim: Simão Pedro disse-lhe: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também vamos contigo. Partiram então da barca naquela noite, porém nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, tendes alguma coisa para comer? Não, responderam eles. Disse-lhes ele: Lançai as redes do lado direito da barca. Lançaram-na e já não podiam arrastar por causa da grande quantidade de peixe. Aqui nós vemos que Pedro, então, volta à vida velha. Volta a pescar, a vida velha. Mas por que é que Pedro volta à vida velha e Mateus não volta à vida velha? Primeiro, porque aquilo que levava ao pecado, aquilo que era pecado antes da conversão, ele não pode voltar a ser uma atitude, né, depois da conversão. Por isso Mateus não voltou à coletoria de impostos. Pedro volta. Por que Pedro foi pescar? Primeiro, é provável que eles estivessem ali entediados, porque eles estavam esperando a vinda de Jesus. Eles estavam esperando a vinda do Espírito Santo, a promessa de Jesus. E eles estavam ali já há alguns dias, já estavam na Galiléia, então Pedro resolve pescar. Jesus permitiu que Pedro voltasse à vida velha. Por quê? Para mostrar o tamanho da sua glória. Sim, porque lá, Jesus estando na praia, grita para eles: Jovens, amigos, tendes alguma coisa aí para comer? E eles falaram não. Por quê? Porque Pedro e os discípulos que o acompanharam pescaram a noite inteira e não apanharam nada. Primeiro, é preciso notar que São João Crisóstomo vai nos ensinar que eles foram à noite por quê? Por medo dos judeus. Então eles foram à noite. Então, de manhãzinha aparece esse cara na praia e pede se eles têm alguma coisa para comer. E eles falaram não. Então Jesus começa a conversar com eles para que eles percam o medo. Jesus dá a ordem para eles, para que reconhecessem através da ordem: lançai as redes do lado direito. Ele já havia dado essa ordem tempos atrás para eles, né? De uma forma um pouco diferente. E eles lançaram e pegaram muitos peixes. Muitos peixes. Então João foi o primeiro a reconhecer e falou para Pedro: Pedro, é o mestre, cara. Ele está aí. Pedro se vestiu, provavelmente ele estava com umas roupas mínimas ali para ter mais liberdade na pescaria, e ele então se veste e se lança ao mar e vai ao encontro de Jesus, vai nadando e ia naquela pressa e chega até Jesus. Jesus já está ali esperando eles, sim, está esperando eles com um peixe assado e com o pão. Por que Jesus permanece na praia enquanto os discípulos estão no mar? Os discípulos estão no mar, estão na barca de Pedro, simbolizando que a igreja, enquanto está nesse mundo, né, a igreja militante vai sofrer, né, com as ondas do mar, com os ventos, com as tempestades. Jesus está na praia mostrando, né, a perpetuidade da glória eterna. Jesus não vai mais ao encontro deles. Jesus permanece ali.
E Jesus não faz mais um milagre como na multiplicação dos pães, com a matéria pré-existente que tinha os pães e os peixes. Jesus faz o milagre do nada, para mostrar a glória de Deus, que agora ele voltando do céu. Por isso o peixe significa o Cristo, crucificado e ressuscitado, o peixe assado. E o pão, é claro. Jesus mesmo falou que era o pão do céu que veio, né? Então Jesus permanece na praia. Jesus está ali e chama os discípulos e diz: trazei-me o que vocês apanharam. Jesus nos chama muitas vezes, mesmo permitindo que a gente quebre a cara, mesmo permitindo que a gente, ou na nossa, sei lá, indolência, na nossa inocência, ou na nossa soberba, na nossa arrogância, quando nós tentamos apanhar os peixes por nós mesmos, Jesus permite: traz aí o que você trouxe. E as mãos estão vazias. Quantas vezes a gente vê que a gente prepara a pregação com tanto esmero e não tem frutos? E de repente uma coisa espontânea do nada, a gente vê os frutos porque Deus está ali. Porque a ação de Deus é mais importante do que a nossa. Porque nós temos que fazer como aqueles bois, né? Nos dobrar os joelhos diante de Deus para assim que Ele complete a obra que começou. Deus te abençoe. Boa pescaria.